noite, boa tarde, bom dia. Sou o Arthur, professor de literatura de vocês. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Alguns lembram de mim do nivelamento, outros nem tanto. Bom, olá! Vamos dar início hoje ao nosso curso de literatura, frente ao devastador ano que se põe em nossas frentes. Mas eu queria, antes mesmo de começar a aula, desejar força, saúde para vocês, serenidade para tomar as decisões, para seguir esse caminho que se põe cada vez mais tortuoso e que vocês podem contar com o meu apoio, com o meu suporte, para o que precisarem, para essa matéria, para dar dicas de outras coisas. Fiquem à vontade. Bom, como quarentena não são férias, e a edição vai botar isso aqui, a gente tem que estudar. E para a gente estudar literatura, primeiro a gente tem que definir o que é literatura. Literatura é, sim, você que falou que não era, é uma forma de arte que tem como matéria-prima, como instrumento base, a palavra. Como a pintura tem a tinta e os pincéis, e a música tem as notas e a harmonia, a literatura vai ter como matéria base a palavra. E como que você vai organizar essas palavras? Bom, como toda forma de arte, ela busca representar uma perspectiva do autor ou da autora acerca de alguma conjuntura social ou de algum fenômeno que lhe pareça pertinente. Certo? Como toda forma de arte, ela precisa ser organizada. A organização primária da literatura é em grandes gêneros, são 3 ao todo. Esses gêneros não dão conta de todas as composições que são feitas em literatura atualmente. Foram criados na Antiguidade, foram definidos assim na Antiguidade, e hoje precisam de subdivisões e até mesmo misturas entre 2 ou mais gêneros para que se possa classificar uma obra. O primeiro gênero é o gênero épico, que marca época. Épico vem de epos, que em grego significa época, exatamente. Ele narra, através de um narrador, as grandes aventuras e conquistas de um herói nacional que sai de sua terra rumo ao desconhecido, vence obstáculos, passa por provações, se prova nobre e virtuoso, conquista um novo território ou conquista algo e regressa com essas conquistas para sua terra para dividir ali com seu povo. É uma literatura fundadora que marca um grande passo para o progresso de um povo, marca uma nação, como fez a Ilíada com Aquiles na Grécia, como fez os Lusíadas, escritos por Camões, com o povo português, e como vão fazer todas as obras épicas. O gênero épico é o que vai dar origem ao gênero narrativo. Por quê? Porque tem um narrador. Por isso, narrativo. Feito isso, a gente passa para o gênero lírico, que é o gênero da poesia, dos poemas. Eles são divididos em versos e em estrofes. Versos são as linhas, que são quebradas, não precisa ir até o final da página, por exemplo. Estrofes são os conjuntos de versos. Eles vão representar normalmente questões mais internas, sentimentos, pensamentos, angústias, de um eu lírico. O que é o eu lírico? Como o nome do gênero é lírico, o eu lírico é aquele que tocava a lira, que era quem declamava o poema, que era acompanhado do som da lira e por isso tem esse nome. Basicamente, o eu lírico vai ser o autor por trás, se revelando ali. O eu lírico é quem passa para quem lê as emoções que ele quer passar. Ele que escreve o poema. Ah, o autor é um homem, pode ter um eu lírico feminino? Pode, porque o eu lírico é livre, ele é criado a partir da primeira letra da poesia. Beleza? Show. Dito isso, a gente vai para o gênero dramático, que é o terceiro desses 3, que marca o gênero do teatro. Dramatizar não é exagerar, fazer drama, nada disso. É também, mas não só. O gênero dramático, dramatizar, vem de encarnar, vem de dar vida. Como aqueles desenhos de caderninho que você puxa assim, o boneco vai andando, bonitinho. Tipo isso. Só que com personagem de carne e osso. O gênero dramático ele vai se dividir em falas, em diálogos. E a história não vai ter um narrador, não vai ter alguém que conta. Ela vai ser desenvolvida conforme os diálogos forem sendo feitos. Precisamos pelo menos de um personagem para contar alguma coisa, mas normalmente temos 2 ou mais para ter troca. Beleza? Esses 3 gêneros podem se mesclar e podem gerar outros gêneros.
A gente tem o gênero narrativo, que é oriundo da épica. O gênero lírico, que é muito próximo da poesia, porque tem ritmo e tem letra. Muitas vezes poemas são musicados e músicas são declamadas em forma de poema. E o gênero dramático, ele não para só no teatro. Ele vai para filme, vai para novela, vai para qualquer encenação que exige personagens e diálogos, basicamente, e falas. Certo? Mais adiante, no próximo momento desse vídeo, a gente vai ver o passo a passo que a literatura chegou ao Brasil e para onde que ela foi a partir desse momento, beleza? Não fuja. Ah, vai ficar disponível uma foto do quadro logo assim que eu cortar, para vocês poderem copiar, porque como eu estou passando não vai dar para enxergar, beleza? Até logo. Bom, apresentado o que é literatura, agora a gente dá início a observar como que isso se deu no Brasil, porque o que vai cair nos vestibulares do Brasil são as formas literárias brasileiras, beleza? A literatura ela nasce na Idade Média, no trovadorismo, entre os séculos XI, XII, XIII por ali. Vai começar um movimento de escrita que busca por não somente transmitir conhecimento, representar de alguma forma o real, mas com um fundo estético, com representar questões internas, representar angústias, sentimentos, representar críticas sociais veladas e, ora, críticas sociais mais ferrenhas. De certo modo, ela nasce ali, parte para o Renascimento, para o humanismo, dá conta de outras questões que não implicam na nossa realidade, até o momento em que os portugueses decidem navegar pelos mares e esbarram com o nosso magnífico território. A partir desse momento nasce o que a gente chama de literatura brasileira. Por que o que a gente chama? Porque naquele momento não se havia a intenção de escrever literatura. Não havia um fundo artístico, uma intencionalidade mais requintada por detrás daqueles escritos. Eram literaturas ora informativas, ora formativas. É o que a gente vai ver agora. A literatura brasileira, ela nasce com a chegada dos portugueses, da comitiva de Cabral, sobretudo com a chegada dos padres e do escrivão Pero Vaz de Caminha, que davam conta dos registros e das instruções que aqui se obtinham e que aqui se propunham. Bom, o quinhentismo, na verdade, ele não vai ser um estilo literário como todos os outros são. Ele não representa um movimento artístico como todos os outros representam. Ele é mais um marco histórico, um marco fundador da nossa literatura, porque é o primeiro momento em que se há registros escritos no território que hoje é do Brasil. A literatura no quinhentismo, ela nasce com a literatura formativa, literatura catequética religiosa, que é o tema da nossa próxima aula, que vai tratar de catequizar, de trazer Deus, de levar o cristianismo aos índios, aos nativos, aos indígenas que aqui habitavam. Certo? Além dessa literatura de formação, essa literatura de introdução ao cristianismo, ao catolicismo, havia também a literatura informativa, que era essa sim escrita por Pero Vaz de Caminha, que tratava de dar conta de tudo que ele encontrava na viagem e posteriormente no Brasil para o rei Dom Manuel. Ele era o grande repórter da comitiva, ele que descrevia e narrava os feitos e os achados. Certo? Feito isso, a gente fica praticamente um século sem outros tipos de escritos. Há autos, há peças, há instruções, há manuais religiosos escritos por Padre Anchieta e por outros autores, outros religiosos, que contavam no dia a dia como que era essa relação entre eles, portugueses, católicos, e os indígenas, os nativos que aqui eles encontravam. Como eram as mudanças de hábitos, quais eram as diferenças que eles observavam nesse sentido. Bom, depois de um século da chegada deles, a gente tem o primeiro estilo de arte genuinamente escrito por um brasileiro no Brasil em português, língua oficial que se estabeleceu, que é o Barroco. Ele vai nascer, vai representar, entre outras características, um cultismo, por conta das heranças que ficaram do quinhentismo, um culto religioso, um culto católico, vai representar o conceptismo, que é o momento em que se criam conceitos e que se estabelecem definições mais
universais dentro dessa literatura, dentro do Brasil, de um contexto mais geral, e vai buscar também gerar oposição ao governo que aqui havia. Lembrando que em 1600, vocês sabem muito bem o que havia aqui, né? Não vou nem falar nada, porque a aula de história está sendo publicada logo em seguida. Bom, em 1768, a gente passa para o arcadismo, que é um movimento literário levemente diferente do barroco, mas que traz nessas leves diferenças potentes autores e potentes obras, que dão margem a estudos acadêmicos até hoje. O arcadismo era uma visão mais, como eu posso dizer, elitizada, porque era feito por filhos de grandes cafeicultores, filhos de grandes fazendeiros, filhos de nobres, que buscavam um equilíbrio nas ações, um equilíbrio na vida, uma vida basicamente uma vida sem muitos altos e baixos, que buscavam uma fuga, o tempo todo havia uma fuga da cidade, fuga dos problemas, fuga dos pais, fuga de qualquer situação que seja, mas sobretudo uma fuga do meio urbano para o meio rural, e por conta dessa ida para o meio rural há também um forte bucolismo nesse estilo literário. Há muitas questões de pastoreio, há retratos de natureza, há exaltações dessa vida simples do campo. Tinha uma expressão em latim que chamava aurea mediocritas, que era a intenção de transformar a vida medíocre no sentido de mediano, a vida padrão, em algo dourado, em algo valioso, em algo nobre. A intenção por trás disso era buscar uma ida para o mundo rural, para o meio rural, e de lá da sequência nessa vivência. E prezavam mais por esse lado. Em 1836, já no século XIX, a gente tem o romantismo, que é um grande estilo literário, não somente na quantidade de obras, mas no tempo em que ele dura, na diversidade, porque ele se divide em 3 gerações. A geração indianista, nacionalista, que estabeleceu o índio como herói nacional. A segunda geração, que é a geração ultrarromântica, também conhecida como geração mal do século, em que se havia um exagero dessas questões do subjetivo, em que havia uma extrapolação dos sentimentos, ao ponto de que muitos desses morriam de depressão, morriam por conta dos vícios que adquiriram. E depois a gente parte para uma questão, pela primeira vez, uma questão justamente mais social, que é o condoreirismo, encabeçado por Castro Alves, que vai abrir as asas, como o condor fazia, e vai proteger e olhar por aqueles que aqui haviam. É o primeiro momento em que se vê retratados os escravos, não como escravos, mas como seres humanos que foram escravizados. É o primeiro momento em que a luta social se faz presente na literatura. Não por acaso Castro Alves era mulato, filho de uma mulher que foi escravizada. Posto isso, a gente vai para o final do século, já em 1881, onde nascem basicamente 3 grandes estilos literários. Não nascem exatamente ao mesmo tempo, mas um marco importante é esse ano. Como contraponto ao romantismo vem o realismo, que entre diversas outras necessidades, tinha como intenção gerar uma crítica social mais ferrenha, retratar a sociedade com seus problemas, retratar a sociedade com seus vícios, com seus erros. Aqui nasce o maior escritor da nossa língua, que é Machado de Assis, que vai fazer uma análise psicológica muito boa e uma análise sociológica praticamente perfeita do que havia aqui de brasileiro. Ele caracteriza e faz caricaturiza, a nossa sociedade, a nossa elite, de uma forma ímpar. Nunca vista antes na história da literatura no mundo inteiro, sobretudo no Brasil. Posto isso, a gente tem um avanço nas questões do realismo, que buscavam uma crítica social, que buscavam representar essa situação de uma forma mais verídica, mais verossímil, dando os contornos viciosos que aqui haviam. O naturalismo ele busca com mais objetividade trazer essas questões. Aí que nasce a obra Cortiço, em que nascem questões que tratam da natureza humana, enquanto algo questionável, enquanto algo rico e complexo. É um momento em que todas as observações vão ser mais científicas. Ele vem mais ou menos junto com o darwinismo, por isso ele tem influências fortíssimas de teorias biológicas. E ele vai trazer consigo essa visão mais animalesca, mais natural do ser humano. Como que essa humanidade é composta? Do que ela é composta? O que ela gera? Certo? Depois a gente tem uma quebra total com essas 2 correntes que andavam numa mesma direção e parte para o parnasianismo,
que é um estilo literário em que resgata a antiguidade clássica, resgata a arte e cria a arte pela arte, que não buscava representar nada mais além do que outras formas de arte, como vasos, como outros poemas, em que tinham versos muito metrificados. A poesia ela se calcava basicamente de observar outras formas de arte e falar de arte enquanto arte. É uma meta-arte, por assim dizer. Depois do parnasianismo, a gente envolve agora uma questão muito mais, literalmente, simbólica, que envolve signos, mais do plano do metafísico, que é o que acontece aqui no simbolismo. O simbolismo ele trata de questões internas, tal qual o romantismo, porém ele não busca exaltar sensações, exaltar sentimentos. Ele busca um movimento de fora para o cosmos, do eu para o cosmos, para o infinito, para o que não se pode provar, e busca ao mesmo tempo, nessa fuga para fora, uma revelação do que há dentro de si. É uma literatura bastante pessimista, bastante melancólica, mas que busca, no horizonte, no universo, representar questões do interno. Por isso que é simbólico, porque são sempre alegorias, nunca é direto ao ponto. Sempre há uma fuga para algum caminho metafísico, seja para o religioso, para o esotérico, por mais diversos fins. E por fim, o último estilo marcado da nossa literatura é o modernismo, que é iniciado na Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. Ele busca por inovar nas formas, trazer novos formatos, liberdade, formas livres, deixar com que a poesia fale mais com conteúdo do que por um formato mais fechado. Retrata questões do cotidiano, porque até então a gente tinha muitas questões mais nobres, questões mais gerais, questões mais envolvidas com o interno dos seres e com a sociedade de modo geral. E passa a retratar coisas do cotidiano, como um café da manhã, um caminho que tem uma pedra, como diversas outras questões mais básicas, mais pueris, mais tranquilas de se reconhecer. Não precisava de um grande rigor temático para existir. Além disso, também ele começa a dar mais cara aos Brasis que há dentro do Brasil, porque uma forte presença de um regionalismo bem marcado nesse estilo, em que se vê representações não necessariamente só desse eixo Rio-São Paulo e Minas, que era onde se escrevia mais. Há retratos do Sul, há retratos do Nordeste, há retratos do Centro-Oeste, há retratos do Norte. O Brasil, de um modo geral, nesse momento ele vai ser mais fidedignamente retratado em suas obras literárias. Perfeito? Na próxima aula a gente vai ver outros conteúdos. Não se esqueçam de tirar uma foto da tela, que vai aparecer daqui a pouco, para que vocês possam copiar com mais tranquilidade. Todas essas questões vão ser mais bem desenvolvidas na nossa folhinha. E é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana. Tchau, tchau.